lá, então. Vou colocar para gravar aqui. Ok, pessoal. Bom dia para todo mundo aí. Prazer também estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Alberto, vou ser o chair dessa rodada. Adjudicando comigo, compondo esse painel maravilhoso, nós temos a incrível Brenda, o maravilhoso Ian e o sempre bonito e estiloso Fabiano Mascarenhas. Também, aí então, para vocês, por gentileza, a ordem que fala, antes de iniciarmos propriamente os trabalhos. Então, o governo, quem é que fala primeiro? A Agatha. Adjunto do governo? Amanda. WIP? Eu, Natália. Okay. E o reply? Amanda de novo. Oposição? Agatha. Isso, não, Agatha, desculpa. A Agatha, que é o reply? Ah, tá. Sim. Isso. Oposição? Primeiro a Ana. Primeiro a Ana. Okay. Depois o Tancredo, depois o Bueno. E depois a Ana. Então, gente. Alguns dos meus wings aí poderia contar o tempo no chat para nós, por gentileza? Eu posso contar, sem problema. Tá, beleza. O Ian já falou que vai. Foi? Beleza, obrigado, Ian. Certo, pessoal. Então, bom, sem mais delongas aí, vamos debater aqui a moção. Esta casa lamenta a percepção da Revolução Francesa como um evento histórico positivo. Antes de iniciar os discursos, testem os microfones, façam aí os devidos procedimentos que vocês precisarem, também avisem como vocês preferem os POIs, etc. E, bom, vamos lá, sem mais delongas então. Portanto, primeira-ministra Agatha, quando estiver confortável, está reconhecida. Tudo certo com o meu microfone, dá para me ouvir normalmente. Eu vou pedir pontos de informação no chat e podem mandar durante todo o meu discurso, mas preferencialmente eu vou responder mais para o final. Então, vou começar meu discurso em 3, 2, 1... Mesa. Antes de eu começar a argumentar nesse debate por que a gente é o governo, eu gostaria de fazer uma definição de uma palavra-chave muito importante: percepção. Essa percepção fala sobre o quê? Ela diz respeito à coletividade, ou seja, como as pessoas elas enxergam essa revolução. Mesa, ganha esse debate quem melhor conseguir provar se as consequências dessa revolução foram positivas ou não para a nossa sociedade hoje. Nós não estamos aqui para discutir sobre violência, se a violência foi justificada ou não. Nós não vamos discutir sobre a dispersão desses ideais. A gente concorda que a Revolução Francesa foi de extrema importância para a gente conseguir entender e articular como funciona o nosso Estado hoje, como funcionam as nossas ordens jurídicas hoje. E a gente também não vai negar, a gente não precisa discordar, a gente não precisa debater nada sobre participação popular, se as pessoas participaram ou não da Revolução. O debate não é sobre isso. O debate é sobre as consequências do que essa Revolução trouxe. Mesa. Para minha bancada ganhar, a gente vai precisar provar alguns pontos muito importantes. A gente vai precisar provar e desmistificar por que não houve a universalização dos direitos sociais e da liberdade individual, por que não houve o fim dos privilégios e os resquícios do feudalismo, por que não houve a queda do absolutismo da França, e provar que em nenhum momento eles queriam, de fato, acabar com o poder coercitivo da monarquia. Primeiro, eu vou começar falando sobre a questão do fim dos privilégios e dos resquícios do feudalismo na França. De fato, a Revolução ela levou a Europa para o início da Era Moderna, da capitalização e do mercantilismo. Entretanto, os privilégios que antes eram de posse da nobreza passaram a ser dos burgueses, da burguesia, porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Era a burguesia quem tinha
educação para poder participar de fato dessa revolução. Era a burguesia quem queria tomar o poder, isso é importante pincelar, que em nenhum momento eles queriam acabar com o poder coercitivo do Estado. E eu retomo o que eu disse, eles queriam apenas participar desse poder, eles queriam montar um Estado em que a burguesia pudesse também ter uma participação política tão forte quanto a monarquia teve. Então, esses privilégios eles passaram a ser dos burgueses e dos feudos, e as estruturas comerciais complexas foram unificadas para o surgimento dos estados nacionais que mantinham posturas protecionistas e também não se abriam com facilidade para as outras estruturas. Agora eu vou falar sobre a universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Mesa. A Revolução Francesa prega igualdade, prega liberdade, prega fraternidade, mas são ideais totalmente desconexos e que não se baseiam na realidade com que de fato aconteceu. A Revolução Francesa, ela trouxe aquela Declaração Universal dos Direitos, que foi o que futuramente influenciou na criação universal dos direitos humanos, mas só garantia direitos para uma parcela específica da população. Qual era essa parcela específica da população? Eram homens brancos, burgueses, detentores de meios de produção ou detentores de feudos. Em nenhum momento dessa declaração de direitos, eles falam de pessoas que realmente precisavam de ter esses ideais de igualdade, de serem dispersados. Em nenhum momento da Revolução eles tocaram no assunto dos escravos nas colônias francesas, em nenhum momento eles tocaram na questão das mulheres, em nenhum momento eles tocaram na questão dos camponeses. A Declaração dos Direitos é uma declaração burguesa, branca e masculina. E um exemplo claro para poder encenar isso que eu estou falando é quando uma moça chamada Olympe, no final do século XVIII, ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e ela foi guilhotinada e condenada antirrevolucionária por ela ser uma mulher louca, desnaturada. Ou seja, eles não estavam pregando uma igualdade, eles só estavam usando isso como justificativa para eles tentarem tomar e criar um poder, criar um Estado onde eles pudessem ter o poder. Sobre a questão do início da queda do absolutismo na Europa, eu vou fazer uma pergunta para a oposição. Por que vocês querem derrubar a monarquia? Porque o poder exercido por elas é parasitário, que é depositado sobre o terceiro Estado e da sustentação da nobreza. Mas o que aconteceu depois disso? A burguesia assumiu o poder, manteve o terceiro Estado submisso, e então, mesmo assim, a incitação das revoltas e a revolução na Europa, com a queda da monarquia, não houve revolução não houve mudança que a revolução se propôs a fazer, só teve uma remodelação do status quo a favor da burguesia. Tanto que depois, futuramente, o Napoleão voltou, ele entrou no poder, que foi quase uma monarquia, ele era um imperador, então eles não queriam acabar com esse poder da monarquia, eles queriam participar. Novamente, eu ressalto isso, em nenhum momento eles queriam acabar com o poder coercitivo da monarquia, eles queriam participar disso. E sobre a questão da separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A autonomia desses poderes não garante que eles não possam ser influenciáveis. Até porque esses três poderes são regidos por burgueses. Eles vão ser regidos por burgueses, teoricamente, em um Estado que vai ser composto pela burguesia, por uma elite. Ou seja, por mais que, teoricamente, seja necessário que nenhum poder se sobressaia dos outros, porque, em conjunto, os três exerceriam um só, esse poder esses três poderes, eles vão ser usados para a garantia de uma classe e em prol unicamente dessa classe. Porque são eles que vão estar no poder, serão eles que vão propor e gerir tudo dentro desses três poderes. Ou seja,
por esses ideais da revolução que são contraditórios e que não querem de fato alguma coisa, não que não querem de fato o que eles dizem querer, é que hoje a gente tem uma valorização maior dos ideais, por exemplo, de democracia ou de república e de igualdade, do que ter de fato uma preocupação da garantia e da efetividade dessas leis. Agora que eu vi no chat que deu 7 minutos e deu POI, eu peço desculpas por não ter respondido seu POI e eu vou pedir para você guardar ele para minha adjunto, que ela vai responder tudo que você quiser perguntar. Continuando a minha linha de raciocínio, por causa da Revolução Francesa, a gente tem uma tendência a valorizar mais a questão do ideal de, a democracia é importante, a igualdade é importante, do que de fato teve a efetivação disso. Por exemplo, eles falam o tempo todo de igualdade, falam o tempo todo de fraternidade, falam o tempo todo de liberdade, mas em nenhum momento eles pregam de fato, eles fazem de fato o que eles estão pregando, sempre voltando para a garantia de uma só classe. Muito obrigada, mas encerro meu discurso. Muitíssimo obrigado, deputada, pelo seu discurso. A mesa agora convida a líder da oposição, Ana, quando se sentir confortável, está reconhecida. Certo, eu vou aceitar os POIs pelo chat e acho que é isso. Todo mundo me ouve muito bem? Ok. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. A Revolução Francesa resultou em diversos acontecimentos, tanto bons como, por exemplo, ideais democráticos que vieram dela, ou então ruins, quanto a violência do período, as mortes por guilhotina, intrigas políticas, etc. A proposição errou na hora de estabelecer a principal métrica desse debate. A principal métrica desse debate que a gente vai discutir aqui não são os eventos históricos e as consequências deles da Revolução Francesa. Não são qual era a intenção da burguesia, ou se ela foi boa, se ela é ruim. Enfim, não é isso que a gente vai discutir aqui. O que a gente vai discutir aqui é o seguinte: no status quo atual, a Revolução Francesa é vista como uma coisa positiva, como um evento histórico que trouxe consequências positivas. E ela é vista, no geral, como um evento que foi bom para a humanidade. O que nós vamos discutir aqui é que essa visão de que a Revolução Francesa foi positiva é uma visão legítima. A oposição compra o ônus de que houveram eventos ruins, como mortes violentas, mas o que nós vamos provar aqui é que mesmo tendo esses acontecimentos represíveis, o legado principal que a Revolução Francesa traz na atualidade é positivo, por isso ela não deve ser lamentada. Bom, primeiramente, o primeiro argumento que eu quero trazer aqui é os ideais democráticos, que são ressaltados quando a gente fala da Revolução Francesa. Ideais como, por exemplo, de igualdade, fraternidade, liberdade, ideais contra um Estado tirânico, ou seja, os mecanismos pelo qual atua a nossa democracia atual são mecanismos baseados em ideais que vieram da Revolução Francesa. São mecanismos que trouxeram, enfim, maior luta pela igualdade entre as classes sociais, pela igualdade entre os povos. São mecanismos que trouxeram, inclusive, direitos básicos que todo cidadão deve ter, que são os direitos humanos. Ou seja, todos esses ideais vieram da Revolução Francesa. Por isso que a Revolução Francesa ela deve ser glorificada, ela deve não só ser glorificada, ela deve ser vista como algo positivo, porque o seu legado para a atualidade, ele é um legado muito positivo. Ele trouxe mais igualdade, ele trouxe, enfim, todas essas coisas que hoje em dia nós lutamos e que nós esperamos que o Estado propõe para o cidadão são objetivos que vieram da Revolução Francesa, ou seja, nós não devemos ter uma classe dominante, uma nobreza que se sobreponha a todo mundo e que, enfim, utilize recursos, utilize do trabalho dos outros, mas que não produza nada, enfim, que seja a tal parasita, como havia dito o governo. Mas o governo pode trazer o seguinte: bom, mas teve mortes por guilhotina, a Revolução Francesa, ela deixou um legado de violência. Não é verdade, nós não vemos no mundo atual pessoas, por exemplo, degolando outros e falando viva a Revolução Francesa. Isso não é um legado que a Revolução Francesa trouxe. A oposição assume que realmente houveram acontecimentos violentos, acontecimentos ruins durante o período da Revolução Francesa, mas esses acontecimentos eles não
digamos, deram legado para a humanidade, esses acontecimentos violentos. Na verdade, a humanidade foi evoluindo por um caminho mais pacífico, se apoiando nos ideais da Revolução Francesa, que são ideais de paz, como, por exemplo, os direitos humanos, enfim, esse tipo de coisa. E além disso, o que é ensinado nas escolas sobre a Revolução Francesa, a Revolução Francesa é ensinada nas escolas porque foi um evento histórico que, digamos, tirou o Estado absolutista do poder e, enfim, estabeleceu o Estado moderno atual. Ou seja, ela foi muito importante, justamente por isso que ela é ensinada nas escolas, porque ela foi muito importante para a construção do mundo contemporâneo atual e enfim, dos direitos que nós temos hoje. E do direito que nós temos, por exemplo, de democracia, nesse tipo de coisa. Eu vou aceitar o pai da Natália. Ok, você disse sobre os ideais da Revolução Francesa. Um deles é a fraternidade, que no artigo 3 do direito do homem e do cidadão diz que não façam com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. Com o exemplo que a Agatha trouxe, de uma mulher que foi guilhotinada após apresentar o direito da mulher. Você acha que isso sim é fraternidade, de acordo com eles? Ou seja, eles queriam ser guilhotinados a partir dentro dos próprios ideais deles? Eu não me importo qual foi o que foi que aconteceu durante a Revolução Francesa, qual era a intenção deles, se eles realmente acreditavam nesses direitos. O que eu me importo nesse momento é o legado que essa revolução trouxe para os dias atuais, porque isso é o que a moção propõe. A moção propõe que se a gente deve ver a Revolução Francesa como algo positivo, aliás, a Revolução Francesa atualmente ela é vista como algo positivo. Esse é o status quo. O que nós devemos discutir aqui se nós devemos concordar com isso ou não. O legado que a Revolução Francesa traz hoje em dia é um legado positivo, não é um legado negativo. Essas mortes que tiveram durante a Revolução Francesa, o fato de que as mulheres não foram incluídas, sim, isso é uma coisa ruim que aconteceu, mas isso não é o que ficou de legado. O que ficou de legado é a parte positiva e não é o que ficou de, por exemplo, não só de legado, mas assim, não é o que ficou para os dias de hoje. Hoje em dia, todas as mulheres têm direito, enfim, perante a lei, têm os mesmos direitos que os homens. Ou seja, a Revolução Francesa não deixou esse legado negativo de não deixar direitos das mulheres. Ou seja, isso não faz nenhum sentido para a moção que nós estamos discutindo agora. O segundo argumento que eu queria trazer é que hoje, nos dias atuais, a democracia ela vem sendo muito ameaçada por grupos de extrema direita, ou seja, grupos que devem à volta do fascismo, à volta do nazismo. Ou seja, o legado que a Revolução Francesa traz de igualdade, de liberdade, esse legado democrático, ele é muito importante, porque a democracia está sendo muito atingida nos dias de hoje. Ou seja, nós estudarmos a Revolução Francesa, entendermos o que aquelas pessoas, em tese, estavam querendo, que era igualdade, liberdade, fraternidade, nós entendemos o período histórico de como é uma classe ser subjugada por outra, nós entendemos isso e trouxermos para o presente esse legado da Revolução Francesa é muito importante, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento de ameaça à democracia. E o legado que a Revolução Francesa traz, enfim, ele ajuda, ele não só ajuda, mas assim, o legado que a Revolução Francesa traz, ele exalta a democracia. Ele é um legado que não só exalta a democracia, como ele mostra o quanto a democracia ela é importante. Porque com a democracia, enfim, diversas camadas sociais podem ter o mesmo poder, que é o poder de voto, e, enfim, as camadas mais pobres da sociedade podem lutar pelos seus direitos. E é isso que a Revolução Francesa propõe. E é por isso que esse legado que ela traz, esses ideais que ela traz, eles devem ser vistos nos dias de hoje como algo positivo. Porque realmente o que a Revolução Francesa trouxe, assim, do seu cerne, como legado, foi algo positivo. É claro que o período foi muito conturbado, mas mesmo assim, mesmo que tenha sido um período conturbado para a história da humanidade, o essencial, o que ficou de legado histórico, foi algo positivo. O meu adjunto ele vai aprofundar mais isso, o quanto a Revolução Francesa influenciou em outras revoluções, por exemplo, a Revolução Haitiana, que foi uma revolução de escravos e que acabou levando os escravos, que eram a maior parte da população, ao poder no Haiti. Eles conseguiram, assim, constituir uma república. Ou seja, o que nós provamos aqui é que, sim, a Revolução Francesa deve ser vista, assim, como algo positivo, e é essencial que ela seja vista como algo positivo, principalmente nos dias de hoje, em que a democracia vem sendo tão ameaçada. E com isso, com muito orgulho, eu encerro meu discurso.
Muitíssimo obrigado, deputada, pelo seu discurso. A mesa convida agora a adjunta da primeira-ministra, Amanda, quando se sentir confortável, está reconhecida. Obrigada, mesa. Eu vou iniciar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, como citado pelo líder da oposição no início do discurso sobre os ideais democráticos que a Revolução vem propagar, sobre a violência que tem causado, é até em contraposição ao que a própria moção explicita, porque nós estamos assim aqui sim para julgar se a Revolução Francesa ela teve um lado positivo ou um lado negativo, porque nós estamos realmente para isso. A moção é justamente que esta casa olha com um lado positivo para a Revolução Francesa, sendo que não, a gente tem que analisar justamente os acontecimentos. Então, quando a senhora da bancada opositora fala que não se importa com os acontecimentos que foram feitos durante a Revolução Francesa, mas sim com os legados que foram deixados, ela entra em própria contraposição com esse debate, porque esse debate é justamente para se analisar isso, para que a gente chegue a um acordo do porquê que é positivo ou negativo. Então, a gente também tem que, e de maneira nenhuma a gente vai negar que os impactos, que os legados da Revolução, eles tiveram maneiras que chegaram à atualidade. Nós tivemos a democracia, o republicanismo, os ideais neoliberais, o liberalismo econômico, os ideais neoliberais foram derivados justamente das consequências da Revolução Francesa, do iluminismo. Então, nós sabemos que tiveram consequências da Revolução Francesa. Só que, por exemplo, os direitos básicos que a senhora citou, por exemplo, que garantia uma Carta dos Direitos Humanos posteriormente, isso não se justifica. Nós citamos o caso de uma das mulheres que estavam ali na coividade da Revolução Francesa, que ela fez uma Carta de Direitos para as mulheres, para que elas também fossem incluídas nos direitos, e ela foi guilhotinada, porque Robespierre, principalmente, se contrapôs a essas ideias. Então, nós temos o líder de uma revolução que se instaurou na França inteira, indo contra a igualdade plena de todos os cidadãos ali presentes, considerando apenas homens, brancos e da classe burguesa. E sim, senhora, nós não vamos falar sobre violência, esse não é um assunto que está sendo debatido aqui. A violência, nós reconhecemos que o monopólio da violência ele é necessário para a manutenção de uma ordem, mas não é sobre violência que nós viemos falar aqui. Nós viemos falar sobre os efeitos negativos, positivos ou não dessa revolução. Então, quando a senhora diz que é ensinado nas escolas porque esses legados sejam passados, na verdade não. Isso é ensinado nas escolas porque a Revolução Francesa foi um divisor de águas. Foi a Revolução Francesa que iniciou a Era Moderna, como muito bem dito pela minha primeira-ministra Agatha. Então, além do mais, quando a senhora cita que nós temos ameaças à nossa democracia, eu te digo por quê. Porque realmente todos os ideais da Revolução nunca foram fielmente implantados. Por isso que nós constantemente estamos com a nossa democracia ameaçada. Porque a revolução, ela sempre vai ter um sentido igualitário. Isso nunca vai mudar. Uma revolução, ela sempre vai ter um sentido igualitário. Mas é também esse sentido igualitário de tentar alcançar princípios melhores que vai fazer com que mitos e ilusões sejam construídos a cada onda. Então, a cada nova resolução, mais um ideal de liberdade, e igualdade é feito, mais um mito é construído, mais uma ilusão é construída, e a gente tem que todas essas revoluções vão ter um movimento pendular, porque a gente vai ter uma ruptura inicial com alguma coisa em desacordo, e essa ruptura inicial ela vai levar a algum extremo. Esse extremo que busca a mudança, que busca a revolução. Só que quando chegamos nesse extremo, a gente entra num ponto enigmático, um ponto que satura aquela luta. Porque esse pêndulo, que ele estava indo num movimento brutal para um dos lados, ele tem uma direção inversa e ele tende à restauração. Com essa restauração, essa farsa vai se repetir. Porque o saldo histórico que a gente está tratando aqui, ele não é nulo, ele vai ser ou positivo ou negativo, porque aconteceu uma revolução. A gente saiu de um status quo e foi para outro. Então, a gente tem uma mudança de acontecimentos. Só que esse movimento de revolução, ele jamais vai ser completo, porque ele sempre vai tender a uma restauração. E essa restauração também jamais vai ser completa. Então, é cômico, mas também é trágico que toda a sanguinolência que foi utilizada dentro da Revolução Francesa, também não tenha conseguido atingir seus objetivos. Então, todos os acontecimentos da Revolução Francesa, eles desencadearam consequências, porém essas consequências não se concretizam. A gente não tem, atualmente, como garantir a igualdade, a fraternidade e a liberdade de todas as pessoas do mundo. Nós definitivamente não conseguimos isso em todas as nações. Então, os legados deixados, eles fomentaram acontecimentos, como a senhora disse, que vai ser citado mais para frente, a Revolução do Haiti. Isso pode ter influenciado
Porém, a gente não teve a concretização da liberdade, nós não tivemos o fim do racismo, nós temos sociedades racistas, nós temos sociedades que não conseguiram todos os ideais a qual a própria Revolução Francesa pregava. Então, a gente tem que definir uma coisa, ou positiva ou negativa, porque ela definitivamente não vai ser nula, porque vai estar sempre estagnada entre o meio de revolução e o meio de restauração. Ela nem vai progredir e nem vai regredir, porque ela sempre vai manter todas as desigualdades, e quando há essa ruptura inicial, nós vamos ter um caminho para tentar uma mudança de igualdade, que vai ser novos mitos, novas ondas que vão retornar uma restauração e depois uma nova revolução. Então, percebe mesmo que essa situação toda, ela não consegue concretizar o que ela se propõe a fazer. Nós não temos a gente tem uma revolução que fala que quer fazer determinada coisa, mas que não consegue implementar aquela coisa a qual se dispõe. Eu abro para pontos, podem abrir o microfone e fazer. Mesmo que não tenha se concretizado esses ideais, tu não acha que se esses ideais forem vistos na atualidade como algo positivo em decorrência da Revolução Francesa, isso não é bom para a população, para a sociedade? Bom, como dito pela minha primeira-ministra, nós não temos esses legados efetivados como bons. Citando um exemplo, por exemplo, dos 3 poderes separados. Nós temos 3 poderes, mas do que adianta você ter 3 poderes e com isso garantir que nenhum deles se sobressaia um acima do outro, o que é muito bom, mas do que adianta você ter esses 3 poderes que não se sobressaem um em cima do outro, sendo que os 3 são governados pela mesma classe, se os 3 têm os mesmos princípios. Então, em vez de ser um poder trino, que cada um seja independente, os 3 são influenciáveis e regem a sociedade como um. Eu encerro meu discurso. Muitíssimo obrigado, deputada, pelo seu discurso. A mesa convida agora o adjunto do líder, a líder da oposição, Tancredo, quando se sentir confortável, está reconhecido. Ok, um segundinho. Vamos lá, então. Começando em 3, 2, 1. Bom, vejam bem, nessa moção, como disse minha colega Ana Isopo, a líder da oposição, nós estamos debatendo como a percepção da Revolução Francesa afeta a sociedade hoje e se isso é lamentável ou não. Bom, primeiro, eu vou dividir meu discurso em 2 partes. Primeiramente, eu vou abordar alguns dos argumentos um pouco desorientados na visão da oposição do governo, mas que mesmo assim nós vamos abordar. E, em segundo lugar, eu vou apresentar alguns novos argumentos, uma nova linha argumentativa do nosso lado da oposição. Bom, primeiramente, é dito pelo governo, é tentado criar uma narrativa de que a Revolução Francesa, apesar de ter mudado as estruturas de poder na França no final do século XVIII, ela não teria realmente efetivado as liberdades que ela gostaria de efetivar, porque a burguesia tomaria o controle, digamos, do poder social na França, e isso ainda cercearia as liberdades do povo. No entanto, essa revolução burguesa, como é dito pelo governo, o que não é verdade, porque ela teve muita participação popular, ela teria esses poderes burgueses sendo autoritários, mas nós acreditamos que isso não procede. Por quê? Porque, comparativamente com um Estado tirânico, um Estado de uma monarquia absolutista em que o poder está centralizado em uma só pessoa, em uma casta de uma nobreza, como que pode simplesmente usar o seu exército, usar seu monopólio da força para efetivar a opressão contra qualquer desejo popular que exista? Como se justifica que você pode botar em pé de igualdade esse autoritarismo burguês, que na verdade seria só uma espécie de poder econômico, que sim, exerce algum controle na sociedade, mas não chega perto do tipo de controle social que um Estado tirânico pode exercer? Como você pode dizer que a Revolução Francesa não teve um impacto positivo na sociedade, mesmo trazendo esses burgueses para o poder, ao ponto de nós, como sociedade, não devermos ver ela como algo positivo?
Foram trazidos, é claro, vários outros argumentos históricos por parte do governo, tentando descreditar alguma parte dessa revolução, falando, tipo, da questão da guilhotina de uma mulher, histórias pontuais, e que evidentemente mostram que aconteceram percalços na Revolução Francesa. Não foi um processo limpo, não foi um processo linear, mas eventualmente as coisas se acalmaram na França. Esse tipo de ruído que em uma revolução ampla, às vezes até mesmo descentralizada, com muitas frentes, acontece, e hoje em dia acaba sendo relevado pela história como sendo um movimento tão grande. Apesar de tudo isso, as coisas eventualmente se acalmaram na França e um governo democrático foi instalado. Pode ser citado, por exemplo, o caso do Napoleão, mas vale lembrar que Napoleão, é claro, ele foi um tirano que dominou a Europa por algum tempo, mas depois ele foi derrotado em Waterloo, ele morreu no exílio, e com a política da restauração, as coisas voltaram praticamente ao jeito que eram antes da Europa. Os lugares que eram democráticos continuaram democráticos, os lugares que eram monarquias continuaram monarquias. E a França voltou a ser uma democracia. Então, é preciso ver de novo na comparativa que após a Revolução Francesa, ela tem defeitos, mas ela ainda é muito melhor do que a anterior. Mas, partindo então para o nosso argumento em si, que é de que a percepção da Revolução Francesa como algo positivo é importante para a sociedade, vale dizer que a Revolução Francesa, hoje, ela é um ensino que deve ser tido historicamente na nossa sociedade muito importante. Por quê? Como é dito no livro Como as Democracias Morrem, as democracias hoje no mundo estão cada vez mais enfraquecidas e elas estão sendo enfraquecidas de um jeito cada vez mais sutil no mundo. E você ter esse tipo de símbolo, esse tipo de ideal, como a Revolução Francesa, ela pode, por exemplo, no ensino das escolas, ela pode mostrar para esses alunos que esses ideais existem, não é apenas algo vago, tipo, muitas vezes as pessoas não sabem o que é democracia, o que é liberdade, o que é igualdade. Se você tem essa percepção da sociedade forte sobre a Revolução Francesa e você vê os princípios, que foi um dos primeiros países que tiveram democracia depois da Idade Antiga, você fortalece essas ideias de democracia e você faz com que as pessoas saibam do que se trata, saibam a importância da democracia por meio desses eventos históricos e a defendam. Então, então, isso além de ser algo que é positivo no presente, é algo que historicamente já vem se mostrando importante, porque muitas outras revoluções já foram inspiradas pela Revolução Francesa. Os ideais iluministas, que foram o que a Revolução Francesa se baseou, já foram utilizados como inspiração para diversas revoluções ao redor do mundo, a Revolução Haitiana e diversas outras, que basicamente mostram a importância desse tipo de símbolo, você ter um totem, algo para uma bandeira para levantar quando você faz esse tipo de revolução. Eu aceito o pó da Amanda. Muito obrigada. O senhor cita que nós falamos apenas de pontos específicos, como citado, por exemplo, da mulher que foi guilhotinada por causa da Carta de Direitos das Mulheres. Entretanto, só no período do terror nós tivemos mais de 200 mil mortos que se calcula apenas pela suposição de que aquela pessoa seria contra-revolucionária. Então, nós temos uma situação onde a implementação dos direitos a qual a Revolução se propõe a realizar não foram concretizados, e por isso nós temos ameaças. Exatamente como nós dissemos, eu gostaria de entender, na opinião do governo, que tipo de impacto que isso tem no presente na nossa sociedade. Essas 200 mil mortes do período do terror estão fazendo as pessoas serem antidemocráticas, defenderem a violência contra inimigos políticos. Muito pelo contrário, o que faz as pessoas defenderem a violência contra inimigos políticos é a tirania, são os estados opressores, que é exatamente o que a Revolução Francesa estava combatendo. Então, tentar dizer que é lamentável ver a Revolução Francesa como algo positivo é tipo tentar ignorar a história. É não ver que, como eu estava dizendo, hoje a gente tem muito mais democracias no mundo justamente por causa dela. É ignorar que todos esses princípios nasceram dela, efetivamente se popularizaram através dela. E baseado no quê? Em citar que um ou dois casos pontuais de pessoas que foram guilhotinadas ou até mesmo
um número maior de mortes, mas de qualquer forma, isso se acaba sendo um ruído, porque tentar, é claro, trazer isso atualmente é um anacronismo, é você trazer as mortes de uma revolução que muitas vezes, a maioria das vezes, é sangrenta, é você tirar as coisas de contexto. E o que acaba sobrando efetivamente para nós hoje, dessa Revolução Francesa, são os ideais. Então, por exemplo, como é dito pela própria adjunto, não sei se foi adjunto, mas foi dito pelo governo num POI, que era a questão de que na carta falava sobre fraternidade, mas atualmente mas não foi respeitada a fraternidade. Hoje o que sobra é essa carta, hoje o que sobra é que está escrito lá que tem fraternidade, e é isso que afeta a sociedade, não que esse ideal em algum momento não foi seguido na Revolução, porque o símbolo ele permanece. Com isso encerro o meu discurso. Muitíssimo obrigado, deputado, pelo seu discurso. A mesa convida agora ao whip do governo, Natália, quando se sentir confortável, está conhecida. Ok, vocês estão me escutando direitinho? Ok, então eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, eu vou começar o meu discurso citando a frase da líder da oposição em que ela diz: nós não se importamos com o que acontecia. Logo, se eles não se importam com o que acontecia no passado, então eles não devem se importar com o que acontece no futuro, porque o que a gente faz no passado impacta no futuro, assim como eles estão defendendo. Então, se ele diz que não se importa com milhões de mortes, que não se importa com uma mulher que foi guilhotinada, que não se importa com uma revolução, que não fez jus a seu próprio ideal, eles não estão se importando com o impacto que isso está causando hoje. Bom, eu vou trazer aqui os ideais que a Revolução Francesa pregou durante toda a sua trajetória: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, de acordo com o artigo 4 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liberdade ao poder, poder fazer tudo que não prejudique os outros. Nós temos aqui a remodelação do status quo, a favor de uma monarquia que só se importa com seus próprios interesses, como dita pela líder do governo. Uma monarquia que era totalmente burguesa, branca e que não dava liberdade para as outras pessoas da população também participarem. Era uma monarquia que só se importou com seus próprios ideais quando foi fazer uma revolução. Eles não queriam acabar com o governo, eles não queriam acabar com a revolução. Eles queriam simplesmente participar. Como disse pelo adjunto, é um período conturbado, que exalta a democracia e teve muita participação popular. Se teve participação popular, eu pergunto a vocês, então, por que quando uma mulher foi dar a opinião dela, ela foi simplesmente guilhotinada? Isso é participação popular para vocês? Então, eu peço que vocês, por favor, revejam o seu conceito de participação popular. Nós falamos também sobre os ideais de igualdade. Igualdade, de acordo com o artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, significa que a lei deve ser a mesma para todos sem distinção, mas que lei é essa que só favorece homens brancos, burgueses, que têm dinheiro, e homens que só se importam com seus próprios interesses, assim como dita pela minha líder e pela minha adjunta. Então, eu peço que vocês, por favor, possam prestar atenção no que a moção está dizendo. Nós, em nenhum momento, negamos que a revolução causa impacto nos dias de hoje. Nós estamos dizendo que a percepção que ela deve ter não deve ser positiva, que deve ser uma percepção negativa, porque a partir do momento que uma revolução não faz jus a seus próprios ideais, ela não deve ter uma percepção positiva, porque se ela não consegue fazer jus nem às próprias coisas que elas pregam, então por que ela deve ter uma percepção positiva dentro dos impactos que causa hoje na nossa sociedade? Próximos ideais que eles pregam é fraternidade, e de acordo com o artigo 3 significa: não façam com os outros o que não gostariam que fizesse com você. Façam constantemente aos outros o bem que vocês gostariam de receber. Isso numa própria declaração feita por essa revolução. Ou seja, não façam com os outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem com você. Mas como uma mulher vai lá levar seus direitos, vai mostrar que quer também ter seus direitos, vocês simplesmente guilhotinam. Ou seja, a revolução queria ser guilhotinada, queria ser acabada. Eles não conseguem fazer jus nem a seus próprios ideais. Então, por que eles têm que ter uma percepção positiva dentro da nossa sociedade hoje? Por que eles têm que ter uma percepção positiva dentro da nossa sociedade, dentro das escolas? Porque não, ele deve ser percebido como algo negativo, porque é uma revolução que não fez jus às próprias coisas que pregou. Nós estamos falando de uma revolução
que é sempre a mesma. Vocês falaram sobre a questão das mortes, vocês falaram sobre a questão dos Havaí, teve participação popular, ideais democráticas, mortes, e que essas mortes causaram legados, mas eu pergunto a vocês, que legado é esse? Que legado que matou milhões de pessoas? Falaram sobre Napoleão. Napoleão teve uma trilha que matou milhões de pessoas, mesmo assim, depois ele assumiu o poder. Então, que legado é esse que não fez jus nem à própria morte das pessoas que morreram naquele local pela revolução? Que revolução é essa que não faz jus a seus próprios ideais? Os impactos, sim, nós concordamos que os impactos que a revolução traz hoje podem ser positivos e podem ser negativos, mas o que nós estamos discutindo aqui é que a percepção dessa revolução deve ser negativa, uma vez que ela não faz jus ao seu ideal de liberdade de acordo com a sua própria declaração do direito do homem e do cidadão. Ela não faz jus à questão de igualdade de acordo com a sua própria declaração. Ela não faz jus à fraternidade de acordo com a sua própria declaração. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma revolução que não entende quais são os seus ideais, de uma revolução totalmente perdida de acordo com aquilo que ela prega. Nós estamos falando de uma revolução que, não, nós vamos pregar a liberdade, nós vamos pregar a igualdade, nós vamos pregar a fraternidade. Ok, mas vocês não fizeram jus ao que vocês pregaram. Ok, vocês pregaram isso, mas não faz sentido. Ok, vocês pregaram isso, mas isso tem que sim ter uma percepção negativa para que outras sociedades e outras gerações possam entender que devem fazer jus àquilo que eles pregam nas suas revoluções. Deve ter sim uma percepção negativa para que as crianças que estejam hoje dentro das escolas possam entender que foi uma revolução que matou pessoas, que foi uma revolução que pregou fraternidade, liberdade e igualdade, mas não teve participação popular, só teve uma participação dos seus próprios interesses, burgueses que tinham dinheiro, burgueses, homens brancos que tinham dinheiro, que só queriam ter os seus próprios ideais ali sendo mantidos. Nós estamos falando de uma revolução que hoje pode até repercutir nos poderes legislativo, judiciário, executivo, mas que, mesmo assim, eles não deixam de ser influenciados. Tá, ok, eu aceito um ponto. Mesmo que tenha acontecido eventos, se o legado foi positivo, se o legado foi democrático, isso não é uma coisa que deve ser aplaudida? Não, não deve ser aplaudida. Porque se uma revolução, como eu disse, não faz jus ao seu próprio ideal, então ela não deve ser aplaudida. Uma revolução só deve ser aplaudida quando ela faz jus àquilo que ela prega. Se ela prega liberdade, então ela tem que fazer jus à liberdade. Se ela prega fraternidade, então ela tem que fazer jus à fraternidade. Se ela prega igualdade, então ela tem que fazer jus à igualdade. Ela não tem que deixar de deixar de apresentar aquilo que ela está pregando. Ou seja, banca, eu peço que vocês percebam que nós estamos falando de uma revolução que em nenhum momento a minha mesa discordou de que ela causa impactos hoje na nossa sociedade. Nós estamos concordando aqui que, sim, ela deve ter uma percepção negativa diante das pessoas que estão vendo essa revolução. Uma revolução que não faz jus aos seus ideais. Então, ela não merece ter uma percepção positiva nos dias de hoje. E assim, eu encerro meu discurso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, deputado, pelo seu discurso. Eu mesmo convido agora o whip da oposição, Bueno, quando se sentir confortável, está conhecido. Antes de iniciar meu discurso, eu vou dizer que eu vou estar aceitando os pais pelo chat. E vou começar em 3, 2, 1. Bom, primeiramente, direcionando o meu discurso, eu vou apresentar os principais clashes que aconteceram nesse debate, vou retomar os argumentos dos meus colegas da oposição e vou ir aprofundando cada um deles. Mas, antes disso, eu gostaria de ressaltar primeiro a definição da moção, que a moção diz sobre como disse a percepção da Revolução Francesa, a percepção positiva da Revolução Francesa deve ser aplaudida ou não. E, bom, começando com isso, vou apresentar o primeiro clash que aconteceu, que foi o legado da Revolução Francesa, do que foi mostrado pela oposição, versus os acontecimentos durante ela e imediato após ela, que foi mostrado pelo governo. Bom, a Revolução Francesa nos trouxe de legado os ideais democráticos, né? Ideais democráticos, os mecanismos da Revolução Francesa nos deram ideais de igualdade, de liberdade, de democracia. E por que o governo falha em nos mostrar por que esse imediato após a Revolução Francesa é mais importante do que o legado que ela nos traz?
por que que o que aconteceu durante, imediatamente pós a Revolução Francesa, é mais importante do que o que afeta os dias de hoje. Então, a Revolução Francesa, ela se opõe, o legado da Revolução Francesa, ela se opõe às ameaças democráticas, porque muitos documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são inspirados em ideais da Revolução Francesa. Muitas revoluções ao redor do mundo foram inspiradas nessa revolução, como a Revolução do Haiti, como a Constituição Americana, e esses são mecanismos que hoje se opõem às ameaças democráticas. Então, isso mostra como que o legado que a Revolução Francesa nos dá é muito importante, perdura até os dias de hoje, e é muito mais relevante o que aconteceu imediatamente após a Revolução Francesa. E a inspiração, o governo falou muito que a Revolução não obedeceu os seus próprios ideais durante ela. Então, a inspiração em ideias de igualdade, que na época podia ser falso, já que a França teoricamente não seguia esses ideais, hoje eles são reais, porque muitos países ao redor do mundo hoje se inspiram diretamente na Constituição da Revolução Francesa. Existem diversas democracias ao redor do mundo, e muito mais do que existia antes da Revolução Francesa. E essas democracias respeitam as pessoas em igualdade perante a lei, igualdade de direito, perante a lei e igualdade de direito. Então, mostra que o que a Revolução Francesa nos deixou, o que nós podemos aproveitar dela nos dias de hoje é muito mais importante, muito mais relevante do que o que aconteceu lá atrás. Não que o que aconteceu lá atrás não tenha sido importante, mas o legado que ela nos deixou é muito mais importante para esse debate. É muito mais relevante porque está sendo discutido. Então, nesse primeiro embate do legado da Revolução Francesa versus o que aconteceu imediatamente após a Revolução Francesa, esse debate foi vencido pela oposição, porque o governo, ao falar sobre os acontecimentos imediatamente, logo após ou durante a Revolução Francesa, ignora completamente o legado histórico que nos traz, porque o legado histórico vem de eventos históricos que têm interferência no passado e no presente e vão ter no futuro. E agora partindo para o segundo clash, que foi a Revolução Francesa ter sido boa ou ter sido ruim. Bom, a Revolução Francesa, eu vou falar brevemente porque esse não foi o principal embate que aconteceu. A Revolução Francesa, o período pré-Revolução Francesa era de um Estado tirânico, um Estado absolutista, com o poder todo centralizado nas mãos do rei. E o que aconteceu depois, após a Revolução, foi uma participação política das outras classes que não fosse só a nobreza. A Revolução Francesa não foi um processo linear, mas ela não foi um processo linear e teve seus defeitos, mas o pós-Revolução Francesa foi muito melhor do que o pré, porque esse pós ocasionou todos os legados que nós podemos ver hoje. A Revolução Francesa esse legado impacta muito mais as pessoas atualmente do que teve importância no passado. Além disso, o governo ele não refutou a ideia da importância de ressaltar os ideais democráticos, de como que a revolução, de como que as consequências da revolução ressaltam os ideais democráticos, que é uma coisa muito importante para nossa história. Quando a Revolução Francesa é ensinada nas escolas, nós aprendemos que por causa dela, ela foi um pontapé inicial para consequências que nós vemos ao redor do mundo, como já foi apresentado anteriormente no debate pelo primeiro-ministro, pelo adjunto, e novamente estou batendo nesse ponto. E aceito o POI. Bom, o senhor diz que as constituições da Revolução deixaram princípios democráticos, mas, em verdade, foram leis excludentes que, futuramente, quando questionadas, foram revistas e aí sim se tornaram democráticas. Sim, esse é o legado que a Revolução Francesa nos deixou. E é muito importante ressaltar esse legado, porque nós temos muitos problemas nos dias de hoje com grupos extremistas que são antidemocráticos. Então, essa é a importância de nós ressaltarmos os legados da Revolução.
Ok, a Revolução deixou legados importantes, mas por que nós precisamos aplaudir eles? É justamente por causa desses grupos e por outros motivos, nós temos problemas nos dias de hoje com movimentos antidemocráticos, e ressaltar esses ideais de democracia, liberdade, igualdade e esses legados é muito importante para os dias de hoje, justamente porque nós, ao redor do mundo, nós temos algumas fragilidades na democracia, que hoje a democracia é ameaçada por grupos extremistas que defendem a volta, por exemplo, do fascismo e do nazismo, como foi dito pela nossa primeira-ministra, e o legado da Revolução que a Revolução traz se vê muito necessário nos dias de hoje, que é um pilar das ideias de liberdade, um pilar das ideias contra a tirania e de que todos são iguais perante a lei e para o Estado. E é algo muito bom para a sociedade. É muito bom que esse ideal seja reforçado para as pessoas, justamente para evitar grupos violentos, grupos antidemocráticos e que ameaçam a ordem e a segurança das pessoas e do Estado. Então, reforçar esses ideais impede problemas de preconceitos, problemas de segregação, racismo. Não que esses problemas não ocorram, mas que com reforçar esses ideais nos ajuda a reforçar esses ideais faz com que as pessoas prestem mais atenção nesses problemas. E, bom, visto todos os legados positivos que a Revolução Francesa traz, que hoje em dia são muito mais impactantes do que o que aconteceu na Revolução Francesa em si, o legado que ela nos traz e os efeitos que ela nos traz hoje nos ajudaram a tornar o mundo um lugar melhor. Então, visto isso, tendo tudo dito, encerro meu discurso e tenho orgulho em opor. Muitíssimo obrigado, deputado, pelo seu discurso. Para finalizar o caso da oposição, a mesa convida agora a reply da oposição. Ana, quando se sentir convidada, quando se sentir confortável, está reconhecido. Certo. Bom, vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Bom, o meu discurso vai se resumir a provar mais uma vez por que o legado que a Revolução Francesa deixou para a atualidade é um legado positivo e que não deve ser lamentado. Bom, primeiramente, esse legado é positivo do ponto de vista histórico, porque a Revolução Francesa, ela influenciou a queda de governos absolutistas, influenciou revoluções como, por exemplo, a Revolução Haitiana, que foi uma revolução de escravos, que trouxe os escravos para o poder, que eram maioria no território haitiano e que naquela época eram escravizados. Influenciou também a Revolução Americana, que foi aquela guerra do Norte contra o Sul, enfim, que foi uma guerra que acabou com a escravidão. Ou seja, do ponto de vista histórico, esses ideais, eles influenciaram muitos acontecimentos que foram positivos para a humanidade, ou seja, que trouxeram democracia, que trouxeram direitos. Ou seja, é muito legal por isso que esse legado, ele é positivo e ele deve ser ressaltado. Mas também, nós falamos que a Revolução Francesa, ela ressalta ideais democráticos. E a oposição ressaltou o quanto é importante falar desses ideais democráticos da Revolução Francesa, que mesmo que eles não tenham se concretizado plenamente durante o processo revolucionário, o fato de, na atualidade, esses ideais serem reforçados e esses ideais serem falados é algo muito positivo, porque, como nós falamos, nós temos o exemplo de que, na atualidade, a democracia vem sendo muito ameaçada, principalmente por grupos de extrema-direita, em que há um constante descrédito da população com a democracia, e isso nós já sabemos que é muito ruim para a sociedade no geral. Então, você trazer esses ideais da Revolução Francesa e você olhar o processo, o acontecimento histórico da Revolução Francesa como algo positivo e trazer à tona na sociedade atual esses ideais é algo que deve ser muito levado em conta. Por isso, a oposição mostrou muito mais impacto no fato de não se lamentar o legado histórico da Revolução Francesa, mostrou também o porquê desse impacto e o porquê que a Revolução Francesa deve ser, sim, algo visto como algo positivo. Com isso, eu encerro meu discurso com muito orgulho em me opor. Muitíssimo obrigado, deputado, pelo seu discurso. A mesa agora convida a reply do governo, Ágata, para encerrar tanto o caso do governo como o nosso debate de modo geral.
áudio está muito poluído porque aqui está chovendo. Então, dá para ouvir? Ok. Vou começar o discurso em 3, 2, 1. Mesa. A oposição tinha uma única função, que era provar por que a dispersão desses ideais por si só, mesmo que não haja efetivação, importa. E eu acho engraçado que eles se contradizeram em todos os discursos deles para tentar provar isso. E eu vou começar falando de cada discurso em específico. Primeiro, a líder da oposição, ela contrapôs a minha definição por um momento, mas quando foi questionada por um POI, ela abraçou a minha definição novamente de que o debate é sim sobre as consequências da revolução em si na nossa sociedade e nos impactos que ele deu na forma como a gente enxerga o nosso estado e tudo que aconteceu. Em nenhum momento a minha bancada ela se contrapôs a isso. Inclusive, eu vou até falar novamente os flashes que eu falei no meu primeiro discurso, porque eu acho que a oposição realmente não entendeu isso. Nós não discutimos sobre violência, nós não discutimos sobre a dispersão. A gente entende que toda a forma que a gente enxerga o Estado, como a gente informa a nossa estrutura, como a gente enxerga a estrutura política hoje, foi influenciada pela Revolução Francesa. A gente em nenhum momento discorda disso, mas a gente entende que é mais importante você ter a efetivação desses ideais do que só a dispersão deles, porque a gente provou por que não houve a garantia deles durante a Revolução. E não só não houve quando aconteceu justamente o contrário. E, para isso, eu vou falar sobre o POI da Amanda no IP da oposição. Não adianta nada uma revolução carregar conceitos bonitos, como o da democracia, por exemplo, se eles esvaziam esse conceito completamente. Não houve democracia por causa deles. Na verdade, todas as decisões que aconteceram durante a Revolução e que foram derivadas dela foram decisões excludentes, que não abraçavam camponeses, não abraçavam mulheres, não abraçavam os escravos das colônias francesas e os ideais de democracia próprios em si só foram entrar em vigor depois de muitos anos, quando esses ideais foram questionados. Então, a Revolução Francesa ela só trouxe a ideia por si só, e nisso a gente concorda, nisso a gente bateu o tempo todo, mas a gente prefere, a gente acha mais importante, é mais importante para a nossa sociedade que a gente acha que tenha a efetivação desse discurso. Mesa, eu vou provar o porquê que a nossa bancada merece ganhar esse debate. Nós tocamos em todos os pontos que a gente tinha que tocar para a gente conseguir ganhar. A gente desmistificou a questão da universalização dos direitos. A gente falou por que não houve o fim dos privilégios da monarquia. A gente falou sobre a questão do vai e volta da Revolução, que eles não conseguiram acabar com a monarquia de fato, não conseguiram acabar com as relações de escravidão dos camponeses, das pessoas pobres, quanto ao Estado, quanto à monarquia de fato, porque futuramente quem ficou no poder eram os burgueses, então, de qualquer forma, havia essa relação escrava. A gente explicou por que não adianta nada você ter a autonomia, entre aspas, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, se essa separação não é plena, integral, já que quem vai estar no comando de cada um desses poderes serão burgueses que estarão ali cooperando os três em um só para a manutenção de uma classe em si. Mesa, a gente consegue provar com impactos concretos, nós vemos exemplos que descrevem o nosso cenário em todos os nossos discursos, nós conseguimos responder o POI da oposição, na verdade, toda a argumentação da oposição pode ser exemplificada no discurso do adjunto, que ele fala, ok, Napoleão entrou no poder, mas ele era um tirano. Em nenhum momento eles explicam nada, eles só pincelam, mas não explicam o impacto, não refutam nada que a gente traz, e pior, não conseguem provar a única coisa que eles tinham que provar nesse debate. Muito obrigada, eu encerro meu discurso. Muitíssimo obrigado, deputada, pelo seu discurso. A mesa também agradece a todos pelo debate. Acho que aqui, então, também agradeço a qualquer um que for ver essa gravação posteriormente. E só lembrando que, né, o que foi dito aqui pelos debatedores não necessariamente reflete a opinião pessoal deles. Enfim.